Bom dia, Pai seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e que teu coração esteja sedento pela presença daquele que vive e daquele que reina. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso único e suficiente Salvador. Deus conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, dê o seu like, ele é muito importante, pois ele nos dá visibilidade. Compartilhe, comente. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso intuito e objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Mostrar que o Senhor é fiel, justo, poderoso para fazer nas nossas vidas muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Deus é bom, querido. Deus é fiel. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, primeiro versículo a seguir, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo? Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui é uma carta, a segunda carta, na realidade, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, para dar instruções, para direcioná-lo a fazer a obra do Senhor aonde ele havia o enviado. Que Deus possa nos mostrar o seu desejo, a sua vontade, e que nós possamos ter o coração aberto para permanecer e prevalecer na presença daquele que vive e daquele que reina. A exortação do apóstolo Paulo é a permanência, é ficar firme, firmado naquilo para o qual foi enviado, para o qual foi chamado. É dizer a Timóteo, olha, ensina, transmite, repasse aquilo que você aprendeu para pessoas que estão ao teu lado, que são idôneas, pessoas que estão contigo no Evangelho, para que o Evangelho seja propagado aos quatro cantos do mundo, para que vidas se rendam aos pés da cruz. Porque nós temos a promessa e nós sabemos que quem entra numa guerra não pode estar displicente, não pode estar fazendo as coisas de qualquer forma, mas tem que ter um treinamento, tem que ter uma disciplina, tem que ter um comando, tem que ter uma postura, porque um bom soldado, ele segue as ordens dos seus oficiais. Porque se ele não fizer o que foi instruído, o que foi ensinado, ele vai morrer antes do tempo. Ele vai provocar a derrota da sua nação. Mas aquele que luta legitimamente, ele pode ajudar o seu exército
a vencer a batalha. Que nós possamos ter esse desejo, esse anseio pela palavra do Senhor, por levar o conhecimento da verdade, por levar o conhecimento da salvação àqueles que hoje ainda não se renderam aos pés da cruz, que muitas das vezes nunca ouviram falar em Jesus, no seu poder, na sua palavra, no seu amor. Ou ouviram, mas não tomaram conhecimento, porque não entenderam, porque não se deixaram render pelo amor de Deus, pela palavra viva, e que precisam saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra do Senhor é fiel, querido, e ela é poderosa para transformar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias. Nós precisamos nos posicionar em Cristo e ter o coração disposto a buscar a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que liberta. O apóstolo Paulo vem dizendo aqui para que Timóteo entenda que o trabalhador, o lavrador, aquele que trabalha plantando, ele tem que ser o primeiro a colher dos frutos que ele plantou, porque isso é honra, isso é dignidade, e que nós temos que entender que nós temos que semear sementes do amor de Deus, sementes da palavra do Senhor nos corações daquelas pessoas que estão longe da presença do Altíssimo. Nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos nas densas trevas, na escuridão do inimigo, que estão caminhando a passos largos para a porta do inferno, para que eles possam ter a esperança da salvação e buscar em Cristo Jesus o socorro, o auxílio, o poder, a glória. Porque Jesus é, querido, o caminho, a verdade e a vida. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que nós possamos tomar posicionamento e dar continuidade na obra do Senhor na nossa vida. Permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Compreender que nós fomos chamados para militar uma guerra espiritual, uma batalha entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o inimigo. E nós temos que estar firmados em Cristo Jesus para permanecermos de pé, porque o Senhor é fiel. Se nós negarmos, Ele vai nos negar, diz a palavra aqui no final. Se nós formos infiéis, nós temos que entender que Jesus sempre será fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E ele é fiel, ele é poderoso para fazer nas nossas vidas muito mais além do que temos pedido e pensado. Que você possa, nesse dia de hoje, colocar a sua confiança, colocar o seu coração, colocar a sua vida nas mãos do Senhor e crer que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Confia na palavra do Senhor, confie na presença do Senhor, busque a face do Altíssimo, se posicione e que Deus possa te direcionar para que você possa caminhar a passos largos para o céu, para a presença dele, para estar com ele, se relacionar com ele, que é um Deus que pode tudo e que transforma as nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa estar direcionando a sua história, a sua casa, abençoando a sua família. Eu não sei quais são as lutas, porque se você examinar bem a palavra, Paulo não fala que ele estava vivendo um mar de rosas. Ele fala que por conta do Evangelho, que o resgatou do pecado, que o limpou, que o transformou, ele estava vivendo prisões, ele estava vivendo tribulações, mas na fé e na confiança de que em Cristo Jesus ele era mais do que vencedor. Então ele permanecia e prevalecia, e ele entendia que o fato dele, naquele momento, estar preso, não impedia que a palavra de Deus fosse pregada, fosse anunciada, fosse transmitida, fosse repassada para aqueles que estavam à sua volta. E ele não se calava para falar do Evangelho de Deus, para falar da palavra que cura, para falar da palavra que salva, para falar do amor do Senhor. Então eu quero te dizer nesse dia que não importa onde você esteja, não importa aonde você se encontra nesse momento, creia, acredite no Senhor, acredite no seu poder, acredite na sua presença, acredite no seu amor, na sua palavra e se entregue, se renda aos pés da cruz e permita que Jesus te guie pelo caminho da salvação. Jesus te ama, querido.
E Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. E a palavra do Senhor vem dizendo que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fique na graça e na paz. E você que me ouviu até aqui, eu peço a você, deixe seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito,